Físio, aqui é o professor Mozi Araújo, sejam bem-vindos à imersão em Dry Needling. Durante essa semana eu serei o seu mentor, tá? Então durante essa imersão, que são 4 aulas, nós vamos estar debatendo sobre os assuntos aí de Dry Needling e eu vou estar mostrando para vocês a base científica do Dry Needling que ninguém explora aqui no Brasil. E também meu objetivo é conduzir vocês ao máximo de resultados, com o objetivo que vocês possam encher a agenda de vocês, ser bem remunerados e reconhecidos na região de vocês. Então, caso você ainda não se inscreveu na imersão, vai no link na bio e se inscreva, tá bom? Ainda dá tempo de assistir às aulas e acompanhar essa semana de imersão. Para quem já está me acompanhando nas aulas, muitíssimo obrigado, né, pelo comprometimento. Tenho visto aí as postagens, os comentários. Então, muito obrigado a todos que têm me acompanhado. Então, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão, tá bom? Da aula 1 e da aula 2. E vou ter um momento aí com vocês aqui ao vivo de fazer uma mentoria, de tirarmos as dúvidas, né? E debatermos um pouquinho aqui sobre o que a gente já aprendeu. Então, o que a gente já aprendeu? Na primeira aula, falei um pouquinho sobre a neurociência moderna da dor, da definição, da classificação por mecanismos. Na segunda aula, falamos ali um pouquinho do raciocínio clínico, né? Do diagnóstico, alguns pilares ali que são importantes, tá bom? Boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Eu queria reforçar com vocês, deixa eu inverter aqui a minha câmera, espero que todos consigam ver. Então aqui ó, nós temos a evolução de vocês, né? Quem está acompanhando aí na nossa semana, né, de imersão. Então aqui no meu canal do Instagram vocês têm conteúdos gratuitos, então fiquem à vontade para comentar, para compartilhar. Quem está na semana aí da imersão está aqui, né? Subiu um degrau. E aí, como eu falei, ainda dá tempo, né? Quem não se inscreveu, o link na bio para poder se inscrever, assistir as aulas que já passaram, né? Elas ficam gravadas aí, então não percam tempo. E depois, na semana que vem, então, nós vamos ter a abertura aí das inscrições para a formação mais completa que a gente tem no Brasil aí de agulhamento e técnicas avançadas de agulhamento. Então, o que a gente já viu nessa semana, aí reforçando, na aula 1 a gente viu lá os conceitos sobre neurociência de dor, né, da dor, definição, classificação por mecanismo. Na aula 2, né, nós vimos ali sobre diagnóstico e raciocínio clínico, os pilares ali para o raciocínio clínico. Hoje, então, né, aula 3 aqui a nossa mentoria, tá bom? E a aula 4, na segunda-feira, nós vamos falar de prática, né? Vou demonstrar aí 5 técnicas para vocês. E na quinta-feira, no dia 5, vai ser revelado, então, uma grande oportunidade aí para vocês avançarem um nível comigo, tá bom? Nessa formação em agulhamento a seco, tá bom? Então, mais uma vez aí, quem tá por fora, né? Quem chegou agora, ainda dá tempo, se inscreve aí na nossa página, no link na bio, para que você possa, né? Se você não tá em nenhum grupo do Instagram, que você possa se inscrever, tá bom? Então, a Claudineia aqui elogiando. E assim como a Claudineia, né, que está recebendo aí todas as notificações. Então, para quem ainda não está recebendo, né, ou estiver entrando agora nos grupos aí de WhatsApp, então ative, né, as notificações do e-mail, WhatsApp, YouTube, né, porque vocês vão estar recebendo todas as informações por esse grupo, tá? Então, nessa imersão, pessoal, vocês vão ter, né, vai dar bagagem aí para vocês
descobrir como ampliar o repertório de vocês, né? Vai ter mais uma ferramenta aí poderosa nas mãos para trabalhar, né? Diferenciar o embasamento científico de especulação. Lembra que eu falei bastante sobre isso na última aula. Ter clareza dos princípios aí, os conceitos do dry needling, que é fundamental para você ter segurança no agulhamento e potencializar sua qualidade nos tratamentos, tá bom? Então lembrando, pessoal, que no final dessa imersão você vai ter a chance de dar um próximo passo aí na sua carreira. Esse é o objetivo, né? Com a minha ajuda. Então, esse próximo nível que você pode atingir e dominar as técnicas de agulhamento para analgesia vai ser por meio de se tornar um aluno meu no curso de formação avançada aí em dry needling, né, completa. E nesse curso, pessoal, eu vou, né, ele acabou de sair do forno aí, gravei tudo que eu tinha de conhecimento ali. Então são mais de 10 anos, como eu já comentei com vocês, de estudo, né? Mestrado, doutorado, formações, anos e anos formando turmas aí pelo Brasil e na prática clínica também. Então, meu interesse aqui, pessoal, é elevar o nível aí dos profissionais da saúde para que possam usar essa ferramenta no seu dia a dia. Mas se você acha que só essa imersão é o suficiente para você, tudo bem, tá? Mas se você quer realmente ter um mundo aí de possibilidades, né, de verdade para você, em que você começa a ser mais recomendado aí pelos seus pacientes, né, e começar a atingir resultados mais satisfatórios, né, então o próximo passo ele te aguarda, que é justamente essa formação. Então, nesse conteúdo, né, você vai dominar técnicas aí do agulhamento, ela reduz a dor, ajuda no processo de reparo tecidual, diminuição de inflamação. Então é um recurso poderoso aí que você pode ter nas mãos. Então fique ligado até o final da aula de hoje aqui, dessa mentoria, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre a possibilidade de você ter esse curso de formação completo gratuitamente, tá bom? No sorteio que vai ter. Então, beleza, vamos falar um pouquinho de algumas coisas que a gente viu na aula 1 e na aula 2, tá bom? E aí eu vou abrir para as perguntas aí, tá bom, pessoal? Vão guardando as perguntas que eu responderei todas. Vou só fazer um resumão aqui, só para a gente ficar na mesma página, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela. Quero iniciar de novo com essa manchete aqui que eu coloquei, né? De um jornal falando, ó, a expressão dor nas costas bate recorde de buscas no Google, isso em plena pandemia. Ou seja, pessoal, o paciente com dor tá cheio aí, buscando bons profissionais. E aí é o que eu estou falando para vocês, a importância de ter ferramentas que vão ajudar no manejo da dor. E o agulhamento, né, as técnicas de agulhamento são comprovadas aí que tem um grande resultado, né? E aí, para tratar o paciente com dor, a gente tem que entender sobre dor. Então, na primeira aula eu falei sobre a definição de dor, que eu vou recordar aqui, né? É uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então essa é a definição da IASP, a gente explorou essa definição em várias notas que a IASP ela deixou, né? E aqui nessa primeira nota, só recordando, entra o conceito que a gente falou bastante, biopsicossocial. Então a dor é uma experiência que envolve multifatores, né? Várias dimensões aí da vida da pessoa influencia na experiência de dor. Então foi algo que a gente comentou bastante, tá? Outra coisa que a gente debateu bastante, é importante entender que dor e nocicepção são fenômenos diferentes
e que nem sempre, né, a dor ela é determinada pela atividade de neurônios sensitivos. Mas, pela classificação de dor, por mecanismo, a gente sabe que uma das classificações é a dor nociceptiva. Então, em muitos casos, você vai ter a nocicepção e a dor junto. Mas isso não é um fenômeno que sempre acontece. É tanto que tem a dor nociplástica, sensibilização central, dor neuropática, né? Que são outras dores que não necessariamente vai ter nocicepção, tá bom? Então a gente falou sobre isso. Falamos, esse aqui foi importante também. Eu vi vários comentários aí que o pessoal comentou, né? Que um relato de uma pessoa sobre a sua experiência de dor deve ser sempre respeitado, tá? Beleza. E aí a gente falou aqui também sobre o modelo biopsicossocial, né? Só relembrando que são os nossos pacientes, às vezes, eles vão ter dimensões diferentes, né? Alguns os aspectos sociais vão estar influenciando mais na dor, o outro aspecto psicológico, né? E, enfim. Então, essa aqui é a classificação por mecanismos, por mecanismo de dor, né? Dor nociceptiva, neuropática e nociplástica. Lembrando que o agulhamento vai ter uma resposta maior, mais efetiva das dores nociceptivas, mas a gente também ajuda, né? E tem resposta em dores neuropáticas e nociplásticas, tá bom? Ok, falamos também de sensibilização periférica, que esse fenômeno é muito comum nas dores nociceptivas e principalmente nas dores mais agudas, e que o agulhamento ele é um neuromodulador, não só periférico, mas central também, tá? Mas aí falando em sensibilização periférica, ele é o modulador periférico, ok? Então essas foram algumas, um highlight aí que eu fiz agora, né? Os melhores momentos da aula 1. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou abrir agora para algumas perguntas, né? Vamos gastar um tempinho aqui na mentoria da primeira aula. E aí na sequência eu reviso alguns detalhezinhos da segunda aula. Na verdade as aulas elas se conectam aí, tá? Elas têm relações umas com as outras. Então, pessoal, dá tempo aí para mandar os aviãozinhos aí para os amigos, para poderem vir para essa aula aqui de hoje, essa mentoria, para não perderem, tá bom? Então, quero ouvir vocês aí agora sobre as perguntas relacionadas a... eu sei que vocês têm várias perguntas aí, de várias coisas, tá? Eu vou tentar responder o máximo aqui, mas vamos tentar focar na primeira e na segunda aula, né? Para tirar as dúvidas do conteúdo da primeira e da segunda aula, tá bom? Perguntaram aqui sobre... Como quer saber se pode fazer em algumas áreas, né? A questão de fazer antes e depois da liberação não faz diferença, mas geralmente eu gosto de iniciar primeiro com o agulhamento e aí depois entrar com as técnicas de tecidos moles ali, liberação miofascial ou outras técnicas, tá? Então geralmente eu gosto de agulhar primeiro, mas pode ter casos que isso se inverte, tá? Pessoal, vamos... sei que o pessoal gosta de perguntar muito de patologias, né? Mas vamos tentar... vocês têm alguma pergunta aí sobre a aula 1, sobre os mecanismos de dor, como que isso tem a ver aí com dry needling, né? Como que entender isso ajuda a gente a tomar a nossa decisão clínica. Então, beleza. Pessoal perguntando sobre tendinite na mão, síndrome do túnel do carpo, cisto sinovial. Então, sim, é possível a gente tratar
as tendinopatias, então o agulhamento ele pode ajudar. Eu já tive a experiência de trabalhar de atender alguns pacientes com cisto sinovial. Lembrando que cisto sinovial ele tem a tendência de ser reabsorvido ali, então você tenta minimizar a dor para ganhar mobilidade, tá? Mas dá para fazer uma técnica agulhando ao redor aí dessa região, tá? Então daria para agulhar sim. Tá? A Mary Batista aqui perguntou. A Flávia Oliveira, Flávia, o agulhamento só pode ser feito em pontos gatilhos? Essa é uma excelente pergunta. E aí essa aula de dor, a gente entende que a dor de ponto gatilho, a dor miofascial, ela é uma dor nociceptiva. Então o dry needling ele é muito eficiente aí para desativação de ponto gatilho, mas até essa imersão, né, eu tenho chamado aí do dry needling além dos pontos gatilhos. Então a gente pode trabalhar as síndromes dolorosas, né, as patologias que envolvem dor, seja dor nociceptiva, neuropática ou nociplática, o agulhamento pode dar resultados positivos. É claro que algumas dores, né, e condições aí a gente vai ter que associar com outras terapias também, tá bom? Então, excelente pergunta, e é justamente isso a ideia de vocês entenderem que o dry needling é muito além do ponto gatilho, tá? Vamos lá, pessoal, mais perguntas aí sobre dor, tá? Vamos falar sobre dor, que é a aula de hoje. Eu sei que vocês têm várias perguntas aí de patologias, indicações, contraindicações, mas a gente vai ter um momento aí de falar sobre isso, tá? A Carla aqui perguntando, professor, na segunda aula o senhor relatou sobre a possibilidade de ser utilizado em dores articulares, no caso de pacientes idosos com dor devido à gonartrose, porém com sensibilidade capilar, pode? Então, Carla, deixa eu ver se eu entendi bem, né? Então, assim, primeiro, problemas articulares seria uma possibilidade do agulhamento. Então, não perca a aula de segunda-feira, eu vou mostrar um protocolozinho geral que eu mostro nas aulas, que é para dores no joelho, tá? Para vocês terem uma noção, que é justamente esse diferencial, né? Que não é só em ponto gatilho. Então, eu gosto de mostrar muito aí a parte muscular e a gente tem uma efetividade grande, mas sim, a gente pode trabalhar os pontos, as regiões articulares. E um dos protocolos bem interessantes, com bons resultados, é o protocolo para o joelho. Então, o idoso com artrose, já atendi vários, tá? Uma gonartrose aí, mesmo que esteja com a sensibilidade ali, você pode fazer o agulhamento, tá? É claro que aí entra todo o detalhe do treinamento e de fazer uma formação com um professor que passe ali todos os detalhes, né? De que o agulhamento não é só ficar pistonando ali ponto gatilho, tá bom? E aí a gente usa estratégias específicas aí com esses pacientes, ou seja, tem diferença de você agulhar um músculo, um ponto gatilho. Então vai ter hora que você vai ter que ser mais, usar técnicas mais agressivas, vamos dizer assim, né? Ou mais intensas, que o estímulo é mais intenso, e tem hora que seu estímulo tem que ser mais tranquilo, tá bom? Mas pode ser feito sim. Vamos lá, pessoal. Eu vim preparado para responder as perguntas de dor, mas vocês estão interessados em outras perguntas aqui, mas não tem problema. Vou respondendo aqui para vocês. A Claudineia perguntou aqui sobre a diferença do agulhamento a seco e a acupuntura. Essa é uma pergunta campeã de audiência aí, tá? E aí eu vou deixar ela para o final, tá, Claudineia? Vai ser a última pergunta aí que eu vou responder. Fiquem todos ligados, né? Que essa é uma pergunta muito recorrente. Eu até falei sobre ela na segunda aula. Eu respondi essa pergunta,
mas com o maior prazer eu respondo novamente, porque eu sei que tem mais gente aqui que talvez não assistiu e é uma pergunta muito recorrente, tá bom, Claudinete? Então fiquem aí até o final, será a última pergunta aí que eu vou responder, que é a diferença da acupuntura e o dry needling, né? E as semelhanças também, não tem só diferença, tá bom? Tem muitas semelhanças também. Ok. Dor neuropática, quantas sessões para apresentar melhora significativa? Então, foi a Jordânia Almeida, físio Jordânia Almeida. Então, a dor neuropática vai depender muito de alguns fatores, tá? Que aí entra a aula 2 que a gente teve, que são os pilares ali para o raciocínio clínico e como que você, entendendo o que o seu paciente tem, como que isso influencia na sua tomada de decisão clínica e até as estratégias de agulhamento. Então, a primeira coisa, e essa pergunta é importante, que casa com a aula 1, né, que é a aula sobre entender os mecanismos da dor, eu não posso, sentou um paciente ali na sua frente que tem dor, você não pode tratar todo mundo igual, né, no sentido assim, todas as dores são iguais, né, dor é dor e pronto e acabou. Não é assim. Eu tenho que entender os aspectos que estão por trás da dor e um deles é saber o mecanismo da dor. Então, se é dor neuropática, ou seja, é uma dor realmente neuropática, isso já vai dar um alerta ali para você que é uma dor complexa, porque geralmente a dor neuropática você tem lesão do nervo, por compressão, por uma questão viral, né? Tem N fatores aí que podem gerar lesões neurais, né? De várias graus também dessa lesão, e aí vai depender justamente em que momento ele está dessa neuropatia. É uma fase inicial, uma fase já mais tardia, ou seja, já ocorreu muita neuroplasticidade ali central também, se foi um componente de compressão, se questão viral, se teve estiramento, rompimento. Então tem várias perguntas ali que vão ser importantes, tá bom? Mas geralmente vou pegar uma que eu atendi mais, até no meu doutorado também, que foi a neuralgia do trigêmeo, tá? E aí geralmente a gente vai observar uma melhora a partir da 12ª sessão, ali 12ª sessão, já começa a ter uma resposta mais significativa. Lembrando que na dor nociceptiva, eu falei ontem na aula, né? Para quem participou, mas falando agora para quem está me vendo pela primeira vez aí, que das dores nociceptivas a gente tem essa descida ali na curva, né? Da dor mais alta para descer a dor, geralmente com 5, 6 sessões. Já na dor neuropática, é da 10ª à 15ª ali, vai ficar entre essa onde a gente começa a ter uma resposta melhor. Isso é na média, tá, pessoal? Pode ter paciente que é antes, pode ter paciente que é depois. E outra característica da dor neuropática é que ela tem muitas oscilações, né? A dor nociceptiva, geralmente, ela é mais linear. Pode ter os flare-ups, que a gente chama, né? Os momentos que vai estar mais sensível novamente, como se tivesse agudizado de novo, né? Mas na dor neuropática, esses flare-ups, ou seja, esse aumento da dor novamente é mais comum, tá? Então a gente tem que estar atento a isso também. Mas excelente pergunta. Perguntas aqui sobre fibromialgia. Então vou usar essa pergunta aqui. A Mersalciane, não sei se eu li corretamente aqui. Então, a fibromialgia entra dentro de uma das classificações de dor que eu comentei, que é a dor nociplástica ou a sensibilização central, tá bom? E aí a gente pode também utilizar o agulhamento. Porém, a estratégia de agulhamento, ela modifica. Por quê? Por exemplo, em dor miofacial, você vai ter os pontos gatilhos, que pode ser mais de um ponto gatilho, e geralmente a gente vai tender a agulhar aquela área sintomática, né? Do ponto gatilho ali,
e aí vão ter estratégias para o agulhamento. Já na dor nociplástica, onde você não tem geralmente uma fonte nociceptiva, ou seja, não tem um tecido alvo ali, uma área nociceptiva ou de dor, né? Uma área sintomática específica, então a gente tem que trabalhar com um agulhamento diferenciado, que aí entra uma técnica que eu ensino, que é diferente de qualquer formação aí que vocês possam encontrar, que são os pontos homeostáticos, tá? Que isso são anos de estudo, pessoal, que eu venho, né, estudando, aperfeiçoando, testando isso no consultório, e aí eu trago para vocês esses pontos homeostáticos. São pontos que têm uma capacidade de ativação de áreas do sistema nervoso central, ligados à área do sistema límbico, a parte afetiva, cognitiva, tá? E aí pode, além dos outros efeitos de liberação opióide que o agulhamento tem. Então a resposta é sim, né? É claro que o fibromialgia a gente também vai casar com outras técnicas. Por exemplo, uma técnica que eu gosto de ativar, de trabalhar bem com o fibromiálgico, são as técnicas de meditação, de mindfulness, né? Que está bem na moda aí, mas não só porque está na moda, mas tem boas evidências científicas também, técnicas de relaxamento, de respiração. Então você não tem um ponto no local da dor, porque a dor dele é generalizada. Então são pontos-chave aí que a gente tem, e aí a gente consegue ter resultados. Na aula de segunda-feira, que é uma aula prática, não perca, eu vou demonstrar alguns desses pontos homeostáticos. Não vão ser todos, porque não dá tempo, mas no curso completo tem todos os pontos lá, mas vou demonstrar alguns desses pontos para fibromialgia, tá bom? Então não percam, vou demonstrar bastante coisas legais aí para vocês. O Rudney Santos fez uma pergunta interessante aqui. Então, como avaliar uma dor crônica trazendo para o raciocínio dos mecanoceptores, tá? Então, Rudney, entra dentro do princípio que a gente viu da definição de dor, de que a dor não necessariamente ele precisa de uma ativação de neurônios sensitivos ou receptores, né? Sejam mecanoceptores, sejam nociceptores. Então você pode ter dor sem essa ativação desses receptores, tá bom? E aí na dor crônica, geralmente você tem uma sensibilização central, que eu acabei de falar aí da fibromialgia, tá bom? É claro que existem dores crônicas que você tem sensibilização periférica. Você tem fonte nociceptiva. Por exemplo, as artroses aí, né? Então você vai ter sensibilização central, mas você também tem uma fonte nociceptiva periférica, tá? Mas vão ter algumas dores crônicas, e aí o fibromiálgico, volto com esse exemplo, porque é mais fácil de entendimento. Você investiga a parte periférica e não encontra alterações significativas ali de uma possível fonte de nociceptiva, né? Alguma questão de mecanoceptores. Agora, o que acontece é o seguinte, Rudney, é que por ter essa sensibilização central, ocorrem alterações na percepção dos estímulos periféricos. O que pode acontecer é o que a gente chama de alodínia, que é o quê? É quando o seu sistema nervoso central, o seu cérebro principalmente, ele começa a perceber estímulos, por exemplo, de toque, né, que seria ativando mecanoceptores, o passar a mão na outra mão, uma toalha, né, que é um estímulo que era só do tato, começa a ser percebido como dor. E aí esse é um sinal que o paciente está com essa alodínia. E aí ele está mais sensível, é uma hipersensibilidade que ele tem ali. Então é um cuidado que a gente tem que ter com pacientes de dor crônica. Daí volta, pessoal, a importância de saber avaliar. Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente relembrar os pilares aqui da avaliação. Tá vendo que não posso agulhar um paciente que está com alodínia achando que é uma dor nociceptiva normal. Porque se o toque já está doendo, né? Então a gente pode agulhar
mas eu vou evitar estímulos muito intensos ali, tá? Porque senão é o que a gente chama do tiro sair pela culatra, né? Ao invés de gerar uma resposta analgésica, vai ter essa resposta de mais dor, tá bom? Então a técnica foi feita errada e não que a técnica não funciona. Então isso é muito comum, tá bom? Beleza, deixa eu compartilhar, depois eu vou respondendo mais perguntas aqui. Então vamos relembrar aqui, pessoal, os pilares do raciocínio clínico, né, no diagnóstico e tratamento da dor com agulhamento. Então o primeiro pilar aí, os 10 mandamentos aí, coloquei 10 pilares, mas existem outros, né? É determinar quem é e quem não é candidato ao dry needling. Então vão ter aqueles que não teria indicação para o dry needling. Mas sempre que tem dor, você já pode colocar ali como um candidato, né? Paciente sentou na sua mesa e falou, ó, eu tenho dor, já é um possível candidato. Aí eu tenho que descartar, se é uma bandeira vermelha, né? E aí eu tenho que encaminhar para o médico, fazer exame de imagem, mas lembra que nas dores musculoesqueléticas, a porcentagem é muito pequena das bandeiras vermelhas. Identificar qual é o mecanismo de dor, se é uma dor nociceptiva, neuropática ou nociplástica, que é o que eu acabei de falar, porque dependendo da dor, do estágio que o paciente tiver, se tiver na fase aguda, já é uma dor crônica, já teve mais neuroplasticidade, já tem fatores psicossociais envolvidos, tudo isso vai contar, né? O grau de sensibilidade que o paciente está, isso vai influenciar na estratégia de agulhamento também, tá bom? Então não é qualquer um agulha do mesmo jeito todas as pessoas. E aí verificar o tempo, que foi o que eu falei, né? Então o tempo aqui para justamente saber se é aguda ou crônica, a intensidade, né? De 0 a 10, a EVA aí, a frequência dessa dor e a duração. E isso aqui, pessoal, é um parâmetro, principalmente a intensidade, a frequência e a duração da dor, é um parâmetro que você vai utilizar depois para saber se está melhorando ou não. Tá? Um parâmetro bem rápido ali que você tem. É claro que você pode usar questionários, né, validados, enfim. Você pode usar outras ferramentas, né, para ajudar. Lembra que eu falei que eu utilizo a termografia, né? Então você pode agregar outras informações. Mas falando em dor, de coisa rápida ali, intensidade, frequência e duração da dor é o que você tem de mais rápido ali. Entender quais dimensões está influenciando na dor dentro do modelo biopsicossocial. Esse é o quinto item aqui, então é aquilo que eu falei, né? Essa dor tem aspectos só estruturais, ou é a parte biológica aí que está influenciando mais. Quais as atividades de vida diária que a dor, né, está incapacitando ou dificultando o paciente em realizar. Então lembra que esse às vezes é um parâmetro importante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim, eu falar aqui. Então esse é um parâmetro importantíssimo, pessoal. Por mais que a gente trabalhe com dor e o dry needling, as técnicas de agulhamento vão pensar em analgesia, é isso que a gente quer, e tem boas respostas, ou seja, vão ter alguns pacientes, eu contei um caso de um paciente que eu atendi com a enxaqueca, que ele tem há 10 anos, né? Tem dor, perguntei para ele na anamnese lá, você tem dor todos os dias, Natal, feriado, Ano Novo, Dia das Mães? Ele, eu tenho dor todos os dias, né? E aí... né, há 10 anos de dor. Então com ele a meta não era zerar a dor. Poderia ser que eu conseguisse, mas eu não coloquei isso. Mas com técnicas de agulhamento que eu fiz, dry needling, técnicas de craniopuntura também, ele conseguiu ter períodos que ele não sentia dor. Ou seja, agora ele já conseguia realizar algumas atividades com os filhos, no trabalho, nesse período que ele ficou sem dor, já com a qualidade de vida melhor e realizar coisas que ele não fazia. Então tá vendo que às vezes a sua meta vai ser devolver esse paciente a realizar algumas atividades que ele não fazia, mesmo tendo ainda um pouco de dor, tá bom? Mas é claro que o objetivo é sempre tentar minimizar o máximo da dor.
Deixa eu voltar aqui, só para a gente finalizar, eu volto para as perguntas. Então, vamos relembrando aí o que a gente falou nas duas primeiras aulas. Então, aí entra a parte da ciência, né, da prática baseada em evidência, utilizar as evidências atuais sobre a região da queixa do paciente. Ou seja, se é uma dor lombar, uma dor no joelho, no ombro, quais são as evidências atuais de diagnóstico, prognóstico, de tratamento, né? E aí é claro que prática baseada em evidência não é Ctrl+C, Ctrl+V de um artigo. Então, aí tem que ter cuidado para analisar isso aí. A sua experiência clínica conta bastante, as horas de voo, né? Quanto mais você atende, mais experiência você tem. Por isso, pessoal, que a minha ideia é compartilhar com vocês mais aí de 11, 12 anos aí de experiência clínica com agulhamento. Eu já atendi vários, já agulhei, já vi o que funciona, o que não funciona. Então, né, dando o caminho das pedras aí para vocês. Ó, identificar e levar em consideração os valores e preferências do paciente, que é a nona. E a 10ª, ver se você, né, o ambiente que você está inserido, tá bom? Professor, eu trabalho na UTI, com paciente na UTI. Então tem que ver se o hospital permite você agulhar lá, né? Enfim, eu estou usando um caso extremo aí, né? Então, assim, ver o ambiente, os recursos disponíveis, tudo isso influencia também na sua tomada de decisão clínica, tá bom? Então, pessoal, vamos voltar aqui às perguntas. Fiz relembrei aí um highlight também da segunda aula, dos principais pilares, tá bom? E aí agora eu quero ouvir vocês aí as perguntas. Deixa eu tentar acompanhar aqui. Então, na sensibilização central, o agulhamento distal, se o agulhamento subcutâneo é indicado. Então, depende, não necessariamente o subcutâneo ele é mais... na verdade, o agulhamento mais subcutâneo ali, existe uma técnica do full, que é um médico, né, que ele que também está associado ao dry needling, só que ele entra com agulhas mais grossas, tipo de injeção, e entra mais subcutâneo. Então essa é uma técnica. Aqui no Brasil a gente não usa muito ela não, tá? Então no dry needling às vezes a gente entra mais oblíquo, mas seria mais em regiões por precaução de, por exemplo, serrátil anterior, né? Nem tanto pelo mecanismo de dor, tá bom? Então dá para entrar mais profundo o agulhamento. Aí o que a gente vai alterar, essa pergunta é do integração funcional aqui, é a questão de onde a gente vai agulhar e o estímulo que a gente vai fazer. O Daniel Felipe perguntando, bandeiras vermelhas serão aqueles pacientes que apresentam patologia clínica sem segmento médico? Na verdade, Daniel, bandeiras vermelhas são aqueles pacientes que você suspeita de algo mais sério, né? Que precisa de uma avaliação médica, na verdade. Ou às vezes até de exames complementares. Então vamos supor que o paciente sentou lá e falou, semana passada eu tive um acidente automobilístico e bati muito forte a coluna e estou sentindo dor. Você já liga a anteninha ali e aí é possível de uma bandeira vermelha, ou seja, é possível que ele possa ter tido uma fratura nesse acidente automobilístico. E aí você precisa encaminhar para o médico para fazer ressonância, radiografia, enfim, descartar ou confirmar essa possibilidade. Então a história dele ali já vai te ajudar, ou suspeito de um tumor, né? Então depende muito da história que ele está contando ali para você, tá? Uma outra pergunta aqui sobre joelho. E aí, assim, como eu respondi, dá pra gente agulhar. Eu vou mostrar a técnica. Só que aí é na segunda-feira, né? Que vai ser ao vivo aí a prática para vocês. Aí eu mostro direitinho. Mas pode ser agulhado. A idade não importa. Eu já agulhei idosos aí com 93 anos, 91 anos com artrose no joelho, tá bom?
A Isis Soares, posso agulhar em dor pós-operatório? De pós-operatório? Isis, excelente pergunta. Os pós-operatórios são uma dor de cabeça aí para o paciente e para a equipe médica, né? E para os profissionais que pegam esse paciente ali no pós-operatório imediato. Por isso que eu falei, depende muito de onde você está inserido. Então, se você atende na parte ambulatorial num hospital de ortopédico, por exemplo, e teve uma cirurgia lá de LCA e você tem acesso ao paciente e tem a permissão ali de ter autonomia do seu atendimento, você poderia já fazer um agulhamento no primeiro dia ali do pós-operatório, já para diminuir processo inflamatório e dor, tá? Então, o agulhamento é muito bom nesse sentido e ajuda até a diminuir a quantidade de analgésico que o paciente pode tomar, a quantidade de medicação, tá bom? Aí, às vezes, alguns pacientes vão chegar um pouco mais tardio, a gente vai receber eles depois que eles têm a alta do hospital, mas ainda assim a gente pode usar o agulhamento. Por isso que na aula de ontem, pessoal, e aí eu vou até aproveitar essa pergunta só para relembrar isso aqui também, que é fundamental. Fiquem, ó que legal esse artigo aqui, pessoal, ó, os fundamentos, né? Os princípios fundamentais de reabilitação e reparo tecidual músculo-esquelético. Então esse slide aqui eu falo muito nas minhas aulas que eu dou na faculdade aí de ortopedia, de desportiva. Aqui está falando dos tecidos e o grau de lesão, né? Pele, tecido subcutâneo, fáscia, músculo, tendão, né? Ligamento, os graus de lesão. E aí eles colocaram um gráfico aqui, ó, tentaram colorir o tempo, ó. Então pode ser de 3 dias até quase 1 ano. Então, a fase que o paciente está, né? Se é num pós-operatório, mas pós-operatório do quê, né? Ou não teve cirurgia, mas foi uma lesão ligamentar, tendínea, que grau que foi isso? Isso influencia no tempo de recuperação, né? E aí, isso vai no seu raciocínio clínico, eu vou depender do agulhamento por um tempo maior. Ah, não, é uma dor tardia ao exercício, que a recuperação é rápida, você não vai ficar agulhando esse paciente muito tempo. Ou seja, até para você agendar com o paciente, se você agenda mais vezes ou menos vezes na semana, entender o que o paciente tem. Por isso que essas 2 aulas que eu dei, pessoal, elas são aulas-chave aí. Quem está acompanhando, quem não acompanhou, mais uma vez, pessoal, vai no link na bio, se inscreve aí, entre nos grupos do WhatsApp, assistam as aulas, ficaram gravadas aí, não percam tempo. Tá? Então, fundamental aí saber sobre essas questões. Com esse tipo de paciente, né, o Rudney Santos de novo aqui, que tem dor o dia todo, qual a melhor alternativa? Trabalhar de forma ativa ou de forma passiva com dry e aurículo. Então, Rudney, a gente sempre trabalha em conjunto, né? É porque vão ter fases que o paciente talvez vai precisar de, como a gente acabou de falar, no pós-operatório, o início ali é uma fase mais passiva. Mas sempre que a gente pode, a gente introduz coisas mais ativas no protocolo de atendimento. E aí entram estratégias de agulhamento e movimento, tá bom? E aí tem técnicas de crâniopuntura, de aurículo, uma técnica coreana que a gente já trabalha alguma mobilidade. Então na segunda-feira eu também vou mostrar uma do ombro, onde você pode agulhar e já trabalhar algumas mobilidades mesmo com agulhamento, tá? A Dani Fernandes perguntando os riscos de causar pneumotórax. Dani, o risco é muito pequeno, tá? Se você tem uma boa formação, um bom professor e você entender ali o tamanho da agulha, o ângulo de inserção e o local onde você está inserindo, a região, a composição corporal ali, se tem muita massa muscular, não tem, a probabilidade é muito pequena, tá bom? A gente agulha com muita segurança pelo tamanho de agulha, pelo ângulo de inserção e por essa análise toda da anatomia do local, tá bom?
Ah, Físio Jeff aqui perguntando, e o dry na cefaleia tensional? Então, Físio Jeff, para cefaleias tensionais tem muito bom resultado. A gente sabe que as questões musculares ali, de trapézio, esternocleido, alguns outros músculos aí, vão estar influenciando nessas cefaleias tensionais. E aí a gente consegue ter bom resultado aí com o agulhamento. Então, na segunda-feira, lembra que eu vou mostrar 5 técnicas aí para vocês. E uma delas, eu selecionei uma de cada aí, né? Assim, então vai ter uma técnica muscular e uma delas é o trapézio, né? O famoso trapézio aí, e que às vezes tem referência de dor para a cabeça, tá bom? A Lusa 1509 perguntando aí qual o tempo de vida útil a agulha tem. Então, Lusa, ela é descartável. Ela tem uma vida útil, usou, descartou. É uma sessão, tá bom? Então não fica reutilizando. Tem até um módulo no curso que eu falo sobre biossegurança, indicação, precaução, então tudo isso. E uma das coisas que eu oriento é o cuidado com a biossegurança. Então as agulhas são bem baratinhas aí, o custo para o paciente é muito pequeno para você ficar economizando com agulha, tá? Então as agulhas são descartáveis. A Gleice perguntou também, né, se elas são descartáveis, eu acabei de falar. Isso, aqui algumas bandeiras vermelhas. A Cris aqui, a Cris perguntando sobre o ciático. Essa é uma pergunta também recorrente aí e entra dentro do conceito de agulhamento neural, né? Que a gente às vezes acompanha o trajeto da raiz nervosa e o trajeto ali. Então a gente poderia sim aplicar no trajeto. Só que aquilo que eu falei, as dores neuropáticas, elas são mais complexas, né? Geralmente a gente vai entrar com outras modalidades terapêuticas também, não só o agulhamento, tá bom? A Daisy perguntando, paciente com miastenia grave, sente muita dor e não pode tomar analgésico, o Dranilo poderia ajudar? Então as disfunções neurológicas aí, elas estão em estudo ainda, está crescendo essa área do dry, que é a área para pós-AVC, né, de hipertonia, espasticidade, é o que a gente tem mais evidência, tá? Então, em alguns casos, que às vezes a gente ainda não tem um volume grande de evidência, a gente tem que ver qual é o paciente, se é um paciente neurológico, o grau de entendimento dele ali, né, para te dar algum feedback verbal, né, do que ele está sentindo. Então, o nível de cognitivo ali do paciente é importante. Então, ver essa plausibilidade de agulhar, e aí é tentativa e resposta, e ver o quanto que houve de melhor ou não, tá bom? Se vê que não está produzindo algum efeito ali para esse paciente, aí descontinua o tratamento. Mas eu gosto de trabalhar ali de 3 a 5 sessões, né? Quando é um caso que a gente está tentando entender se o agulhamento tem uma resposta ou não, dá pelo menos umas 5 sessões, tá? A Josiane Schmidt perguntando, paciente neurológico é indicado, foi o que eu acabei de falar. Então, para hipertonia e espasticidade, a gente tem mais evidências, tá? Faceite plantar pode ser utilizado. Eu gosto muito de associar com a liberação miofascial, tá bom? Porque a fáscia plantar é dolorido ali o agulhamento, pelo menos a entrada da agulha, né? Então, associar com a liberação é interessante, tá? Com dor crônica no joelho pode. Adriane Barbosa perguntando, professor, tenho dificuldade em aplicar em pessoas obesas, tenho dúvida. Então, boa pergunta.
Aí, Adriana, eu vou até aproveitar que está do meu lado, só para te mostrar o que. Talvez isso aqui vai visualizar melhor, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo aqui tamanhos de agulha diferente. Então o que eu mostro no curso é a agulha 25 por 30, que é uma agulha coringa, vamos dizer assim, para começar a aplicar com segurança, igual a colega que perguntou ali, mas e o pneumotórax, né? Então mesmo fazendo a formação online, ela tem toda a prática, todos os detalhes, e a tamanho de agulha que vocês vão usar no início, ela é muito segura, tá? 25 por 30 você consegue agulhar o corpo todo. Porém, nós podemos ter esses pacientes mais obesos. Por isso que eu falei que um dos critérios que a gente tem que estar atento na hora de agulhar, então, além do tamanho de agulha que você está usando, né? Então, aqui que eu ensino no curso aí é 25 por 30, é um tamanho ok, que geralmente a gente consegue agulhar o corpo todo com segurança. O ângulo de inserção e a composição corporal no local. Então pode ser que em alguns pacientes a 25 por 30 fica pequena, mesmo entrando perpendicular. E aí eu posso usar uma agulha maior. Então essa que eu estou na mão aqui é a 0,30 por 75. Então ela é bem maior. E a gente tem essa aqui a 30 por 90, ó, bem maior ainda. Então o paciente obeso, você vai ter que usar uma agulha maior, tá bom, Adriane? E aí, é claro, tá atento à região que você está agulhando, né? De entender ali o volume de tecido adiposo que ele tem e o músculo que você quer inserir, tá bom? O Clebson Ventura, o dry é recomendado no caso de dor no ombro? Sim, eu vou até mostrar uma parte do agulhamento para o ombro na segunda-feira, mas eu usei hoje lá no Exército, né, atendendo um capitão lá, que está com um problema no ombro, uma capsulite adesiva ali, bem complexo de tratar. Então, estou trabalhando muito terapia manual com ele, exercício, mas tem hora que a gente precisa de mais algum recurso. E esse é um exemplo muito bom para eu dar para vocês, da importância de ter mais um recurso. Então, estou usando exercício terapêutico com ele, estou usando terapia manual, mobilizando, mas sentindo muita dor, tendo muita, né, tá numa fase bem complicada ali de trabalhar. E aí eu entrei com agulhamento hoje, já aliviou, ele falou, deu uma anestesiada aqui. E aí eu consegui trabalhar melhor a terapia manual. Então tá vendo que o casamento das técnicas, você se torna um profissional mais completo e diferenciado no mercado, tá? Esse é o detalhe que eu estou tentando passar para vocês. Ter o dry needle não é que você vai resolver todos os problemas do mundo, mas vai dar mais possibilidades, principalmente pacientes com dores, tá? E fazer esse casamento com as outras técnicas maravilhosas que a gente tem aí dentro da fisioterapia. O Caio aqui perguntando, para tendinopatias você aconselha agulhar, sendo que já está havendo um processo inflamatório? Se sim, aplica sobre o tendão mesmo? Boa pergunta, Caio. Na verdade, o próprio termo que você usou aí, né, foi tendinopatia. Então tem se evitado usar o termo tendinite, por justamente alguns estudos não terem achado ali mediadores químicos pró-inflamatórios suficientes para ser considerado uma IT. É claro que é uma discussão grande aí, mas às vezes as tendinopatias são processos degenerativos, são outros processos ali. Então sim, a gente pode agulhar, traz analgesia interessante e até para entrar com os exercícios, tá? Também estou com outro caso lá no Exército recente. No Exército eles têm uma pista de pentatlo militar que é feito, né? Não só lá na AMAN, né? Aqui em Goiânia a gente é o Comando de Operações Especiais, então tem batalhão aqui que fazem as operações especiais aí pro Brasil todo, né? Do Exército aqui, nosso é muito operacional aqui em Goiânia. Então eles estão sempre em treinamento, em cursos. E tem um dos militares que eu estou atendendo lá, tá com a tendinopatia patelar, né? Que estava treinando para o curso que ele vai iniciar e fazendo esse pentatlo militar, que é muito salto. Depois coloquem na internet e vocês vão ver que
Eu até fiz alguns dos obstáculos, fui lá com ele para eu mesmo sentir como é que é. Então tem muita impactação. Então qual que é o trabalho que eu tive que fazer com ele? Agulhamento e depois entrando com exercícios de isométricos, excêntricos ali para o tendão patelar. Então casa muito bem também, mais uma vez, o agulhamento com as tendinopatias, né? E outras técnicas também. Beleza. Prime Clinic 1 aqui. Puxa, eu perdi. Como faço para assistir? Excelente pergunta. Não perdeu, né? Então você ainda pode assistir. Vai no link na bio, clica lá, se inscreve e aí você pode assistir as 2 primeiras aulas e ainda participar aí da próxima aula na segunda-feira, que é uma aula prática, tá bom? Ixi, não vou saber ler o nome aqui. Tá pequenininho para mim. Herbenia Félix, se eu falei errado, me perdoa aí. Falou, ó, para DTM, posso agulhar sem medo? Então, DTM foi o assunto do meu doutorado, né? Fiz técnicas de agulhamento aí, de acupuntura, dry needling para as disfunções temporomandibulares. Então, ó, pode agulhar sem medo. No curso eu ensino isso e, né? Passei 5 anos agulhando aí a parte da face sem problema nenhum. É claro que tem os detalhes para a gente fazer isso com segurança, tá bom? Mas pode agulhar sim. E aí, pessoal, para fechar aqui, bateu 9 horas, agradeço cada um que está aqui. A última pergunta que eu prometi responder, queria responder todas aí, mas não consigo. Mas agradeço o carinho de vocês. É sobre a acupuntura e dry needling. Qual é a diferença e as semelhanças, né? Vou tentar de maneira resumida aqui explicar. A acupuntura, então eu tenho formação em acupuntura, especialização, mais de 1.200 horas lá, fui professor em pós-graduação de acupuntura, supervisor de estágio em acupuntura, então conheço bem. No Brasil se pratica muito a acupuntura tradicional, o conhecimento ali mais tradicional, que é voltado mais para a medicina chinesa, um conceito mais energético. Então uma linha de raciocínio dessa maneira. E na própria China existem várias variações, né? Quando a gente fala de estilo de acupuntura, tá bom? Conforme a acupuntura foi chegando nos outros países, foi sofrendo algumas adaptações culturais. Então a gente tem a acupuntura coreana, que é mais científica, a acupuntura japonesa, que usa alguns tamanhos de agulha diferentes, método de inserção. Então, existem várias maneiras de se raciocinar para utilizar o agulhamento, tá? O dry needling, ele não utiliza essa base de raciocínio da medicina chinesa. No início começou com as agulhas de injeção, e aí eles aplicavam lidocaína, né, para ponto gatilho, e depois eles começaram a experimentar o agulhamento sem injetar nada. Daí o termo dry needling, de agulhamento a seco, do inglês, né? Porque você não está injetando nenhum líquido ali. Só que a agulha de injeção para a agulha de acupuntura, né, ela é muito maior. Então eles migraram ali no início da década de 80 para a agulha de acupuntura. Mas para ter mais praticidade para fazer a técnica, mas não trazendo junto ali os conceitos da medicina chinesa. Porém, no Brasil, nos Estados Unidos, como eu falei, na Coreia, no Brasil nem tanto, né? Mas alguns países, aqui alguns profissionais, né, utilizam a acupuntura que a gente chama de acupuntura científica, ou acupuntura científica moderna, né? Que vai trazer os achados da ciência, que vai usar como base do raciocínio a anatomia, a patologia, a fisiologia, ou seja, uma maneira de raciocinar mais ocidental. Então, o dry needling ele não tem nada a ver com a acupuntura na maneira de raciocinar, se é a acupuntura tradicional chinesa. E vai ter muito a ver com essa acupuntura científica. Então, a gente poderia pensar que o dry needling é como se fosse um tipo de acupuntura. A gente não usa o termo acupuntura para não dar a ideia que a gente está usando ali a medicina chinesa, tá? E aí você tem que ter uma formação específica. Mas é uma técnica de agulhamento, né, que usa a mesma agulha.
É tanto que ontem eu falei que muitos dos achados científicos que a gente tem com a acupuntura, essa acupuntura científica, a gente pode extrapolar muito desses achados para o entendimento do Dry Needling também, tá bom? Espero ter de maneira sucinta aqui explicado aí para vocês as diferenças e semelhanças. Então tá muito no raciocínio clínico, as semelhanças são, as agulhas são as mesmas, né? E basicamente é isso. Ok? Pessoal, quero mostrar para vocês aqui, né, antes de fechar, algumas coisas que são importantes, tá bom? A primeira coisa, fiquem aí até o final, tá? Vou revelar ainda algumas coisinhas aqui para vocês. A primeira coisa, isso aqui, né? Quero reforçar com vocês essa consciência de evolução. Então, muitos estão aqui com o meu conteúdo gratuito. Continue seguindo, compartilhando com os colegas, tá? Quem está me acompanhando aí nessa imersão de 4 dias, já tem um degrauzinho a mais. Então, quem perdeu, corre lá na bio, faz a inscrição, entra no grupo de WhatsApp aí para poder assistir às aulas e participar segunda-feira da nossa aula, que vai ser prática, tá bom? E também na semana que vem nós vamos ter então as inscrições para a formação completa, tá bom, pessoal? Então, outra coisa importante também que eu quero falar com vocês, que muitas pessoas têm me perguntado justamente desse treinamento que eu tenho, tá? Então, até coloquei aqui de aproveitar agora, né? Então, eu tenho esse treinamento, tá? Completo. Então, na última semana, né? Na última aula, né? Perdão, que a gente vai ter, que é a aula mais importante, que vai ser totalmente prática, eu vou falar sobre tudo sobre esse conteúdo do curso, os incríveis bônus que a gente vai ter, né? A garantia e muito mais. Mas por enquanto, pessoal, aproveita as aulas passadas. Então, caso não tenha assistido nenhuma aula, assista para acompanhar tudo, tá bom? Então, volta a falar, né? Se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Outra coisa que eu quero mostrar novamente é aqui esse banner que vai estar no meu Instagram, tá bom? Então vai lá hoje, ver o que ficou para vocês aí da aula de hoje, o grande aprendizado. Marquem 2 colegas fisioterapeutas, tá bom? E você vai estar concorrendo então, na última aula a gente vai sortear aí um curso gratuito para vocês, esse curso completo, tá bom? Então acompanhem, mesmo que você já postou lá uma vez, pode postar mais de uma vez sem problema nenhum. Tá bom? Então na segunda-feira a gente vai falar aí às 8 horas da noite, ao vivo aí para vocês, aula prática, tá bom? Então preparando aqui com muito carinho, vou mostrar 5 técnicas aí de agulhamento, trapézio, joelho, ponto homeostático para fibromialgia, um protocolo para o ombro, que é a técnica de agulhamento com movimento. Essa é uma técnica coreana que ninguém usa aqui no Brasil, é técnica nova, né, que eu aprendi, que eu já coloquei no curso, então tá atualizado, tá bom? Então mesmo você que às vezes já fez algum curso aí, participe porque tem coisa nova. E o agulhamento neural, vou falar sobre a neuralgia do trigêmeo, como que a gente pode agulhar, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço aí, agradeço o tempo que vocês me deram, né, me acompanhar até aqui, audiência lá em cima, muito obrigado mesmo. E aos poucos eu vou respondendo as outras perguntas, tá bom? Gratidão a todos aí por acompanhar e até segunda-feira.